Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui nessa oportunidade maravilhosa para meditar aqui na lição 6, A justiça de Deus. O texto áureo vai dizer: com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, 26. Já de prática é falar que os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal, é de cada um. Cabe a cada um buscar, entender e compreender o caminho, a verdade e a vida que vai chegar à eternidade. Leitura bíblica em classe. Está em Ezequiel 14, 12 a 21. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento de pão e enviarei contra ela a fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas assolarem, que fique assolada, ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem no meio dela, vivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, e ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais, se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada, a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então, aqui Deus está falando que em algumas ocasiões os homens oraram a Deus e Deus obedeceu, mas tem ocasião que nem se esses três homens estivessem no meio, Deus não vai poupar o seu juízo, mas Ele vai fazer a justiça, Ele vai tomar providência, por causa do pecado do homem, e o homem acha que não vai ter aquilo que a Bíblia fala de juízo final, da volta de Cristo, do julgamento, porque Deus é amor, Então, muitas vezes o homem confunde essas coisas. A leitura nessa oportunidade vai nos falar sobre três objetivos: identificar o juízo divino. Segundo, mostrar a petição que Deus não atende. Terceiro, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Vamos ver isso no decorrer da lição, Então, nós sabemos que isso tudo é a retribuição ao pecado. O homem está pecando e vai receber a retribuição, porque aqui semeia e vai colher. Estamos num momento da nossa vida em que as pessoas foram ensinadas de que com o tempo elas seriam lançadas em um lugar e seriam purificados dos seus pecados. Depois herdariam a eternidade. Então pode pintar e bordar. Depois você vai ser purificado e vai entrar na eternidade. E a palavra de Deus não ensina isso. Ela diz que Deus não tem essa intenção de misturar o justo com o ímpio. Então, quando aqui estamos semeando, estamos vivendo a nossa vida aqui, nós estamos semeando para colher na eternidade. Conforme o que você está fazendo aqui, está dizendo para onde você vai, o lugar que você está preparando para você. Se você tem uma vida aqui fora da palavra de Deus, você está preparando na eternidade uma vida fora de Deus. É você que quer assim.
Então a palavra de Deus está dizendo aqui que mesmo que aqui a igreja, as ordens religiosas estejam intercedendo por você, se você não faz por onde, você não vai herdar a salvação porque alguém rezou a missa por você, não. Você não vai entrar na eternidade porque alguém rezou, fez missa de sétimo dia e tudo mais por você, não. Não, senhor. Não se engane. O que você fez aqui vai dizer para onde você vai. Se você partiu daqui sem Jesus, não tem escolha, né? Então é o juiz divino. É o juiz divino. Então o juiz divino, Deus, ele é justo. E é isso que acontece com o homem. Como está a sua vida diante de Deus? Você está seguindo Jesus Cristo? O Evangelho? Você está procurando preparar no futuro, na sua eternidade, uma eternidade para você? Ou você está apenas se divertindo aqui no mundo, tendo uma vida passageira, uma vida vã, de beber, de fumar, de jogar, de curtir, de participar de tudo que o mundo oferece? Então tudo isso que o mundo oferece vai estar na estrada larga, no caminho da perdição. Vai estar sendo jogado no lago de fogo. Porque na eternidade não vai ter isso, você está brincando e curtindo, não. Ou é uma eternidade, se prepara para passar com Deus, né? Continuar habitando aqui com o Senhor, no milênio e as demais coisas, ou você vai ser direto para o lago de fogo. Não tem essa diversão, você vai continuar lá se divertindo e bebendo, não. Aqui você está semeando, se divertindo, brincando, mas você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Então é tempo de renunciar aqui, porque você renunciando aqui e começando a vida com Cristo, seguindo a palavra, você está se preparando para a eternidade. Você está apto para entrar no reino celestial. Então a mensagem desta lição que o profeta traz é: preparai-vos para encontrar com o Senhor teu Deus. Enquanto há tempo, a história da tua vida precisa ser mudada. Não se engane com as intercessões que vão interceder por você, que nenhum que vai interceder por você vai ter a capacidade, a autoridade de fazer Deus perdoar você e botar você na vida eterna. A única pessoa é você mesmo, é pessoal, o juiz divino, é com cada um, é chamando cada um. Há exemplos de confissão, até mesmo no confissório, né? Não sei se a palavra é essa, né? Mas você se confessa, você conta ali, quando sai dali continua pecando de novo. Então você vai passar a ser um apóstata da fé. Deus não representa nada para você, é apenas um encontro que você tem com um sacerdote e ele perdoa seu pecado. Jesus para você não existe, o fim do mundo para você também não existe, porque você não faz questão de se purificar, de se separar do pecado, né? Então esse é o juiz divino de Deus, ele não perdoa. Então é preciso lembrar que também vai dizer que se o seu nome não estiver no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Então é o juiz de Deus, é o juiz de Deus para conosco, né? Conosco, com toda a nação. E aí aqui em Amós 3 e 7 vai falar que, olha o juiz de Deus como é. Deus não vai trazer nada de surpresa para você, não. Ele avisa, tudo está avisado e escrito, viu? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus santos, aos seus servos, os profetas. Então Deus ele avisa para você, como está avisado em Apocalipse 20:15, que se o seu nome não tiver escrito no livro da vida, você não vai conseguir a vida eterna. Então tudo que você brincou aqui, você vai agora pagar nas mãos de Lúcifer. O inimigo ele te oferece tudo. Ele te dá mulher, dinheiro, fama, coloca teu nome lá em cima, mas é para tu ir morar mais ele.
é para tu ir morar mais ele, no castelo dele, castelo de fogo e enxofre. Jesus morreu na cruz do Calvário e te oferece: renuncie, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E no futuro você terá uma vida eterna. É porque o homem não entende o que é uma vida eterna, pensa que é uma alma, um espírito, uma fumaça. É uma vida assim. Só não é este corpo, mas é um outro corpo que Deus irá dar ao ser humano. Tanto para a salvação como para a condenação. Você vai pagar lá no seu corpo, lá, por o que você fez. Né? Então, é o juízo divino, são os juízos de Deus. Deus não se deixa, é filho do pastor, vai passar, não. Está dizendo que nem Jó, nem Daniel, nem Noé livraria os filhos deles se os filhos deles estivessem lá junto com este. Não, só salvaria a sua própria alma. A intercessão deles não salvaria os seus filhos. É pessoal. Aí você fica: irmão, ore por mim, pastor, ore por mim, faça isso por mim. Faça você mesmo pela sua vida. Dobre o seu joelho e busque a Deus por você mesmo. Tenha misericórdia de você mesmo. Esqueça que o outro vai orar por você. Há intercessões diante de Deus, mas é preciso que você entenda, corra e se prostre diante de Deus e busque. Não está tendo tempo? Procure, porque há um esforço a dedicar-se diante de Deus. E Israel estava acostumado, de ano em ano, chega lá no sacerdote e ser perdoado do seu pecado, né? Então, que possamos navegar. E aqui vai dizer, o segundo tópico do primeiro ponto, vai dizer, a primeira parte do oráculo é: quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo que pecar. Quando uma terra, qualquer nação, Deus vai mandar a justiça, Deus vai mandar o juízo dele, a iminência dele, né? E vai começar a trabalhar, a castigar aquele povo, para que aquele povo entenda. Porque se Deus der bondade ao povo, todo ano, direto, o povo esquece dele. E Deus castiga, manda fome, né? Manda os ventos, manda até o mar, né? Para ver se o povo entende que existe um Deus. Porque o homem está voltado para a idolatria e esquece do Senhor. Aqui a lição vai dizer que eles não obedecia aos profetas. Jeremias vai pregar lá e o povo vai dizer assim: nós não te ouviremos, mas vamos servir aqui a Rainha dos Céus como servir nossos pais, nossos reis. Né? A palavra aqui vamos atender, mas a tua não. Então, cara a cara com Jeremias, o povo disseram isso: nós vamos queimar incenso à Rainha dos Céus e não vamos adorar, ouvir a palavra de Deus por você não. A gente não acredita. Com Ezequiel também, o povo não estava dando crédito à palavra do Senhor. O povo acostumou a fazer esse sacrifício e acreditar que isso vai levar eles a Deus, vai tirar eles, passar com eles no abismo, no império da morte, né? Que só passa através do nome de Jesus, da cruz do Calvário, o passaporte que é Cristo. Você vai ter que usar para passar o império da morte e entrar nas mansões celestiais. Então, é necessário entender que o juiz de Deus o Senhor está chamando para um concerto, né? Então aqui, o terceiro tópico do primeiro ponto vai dizer: descrição dos agentes do juízo divino, né? Então, quando Deus manda a fome, como já falei, é representando isso. Você não tem que tudo que aconteceu você dizer que não, mas você tem que analisar. Sodoma e outras nações que foram julgadas. Você tem que ter na ideia que o próprio povo de Deus anunciou a eles, sempre trabalhou para ajudá-los, para resgatá-los, e eles sempre foram desobedientes. E Deus entregou na mão, né?
Então, nós vamos ver também que Deus ele vai, quando aqui na lição está falando da destruição de Judá, Deus envia Ezequiel, o profeta, mas Deus tem falado para eles antes, se convertam, ou mesmo quando Deus manda, antes de mandar os caldeus, Deus manda dizer, olha, vocês obedeçam os caldeus, vão com eles, se entreguem a eles, não entrem em guerra, que vai dar tudo certo. O povo não quis, o povo não obedeceu a Deus, não obedeceu a voz do profeta. E Deus mandou dizer para ele, mandou o profeta falar isso, não quiseram. E aí, se vocês se rebelar contra o governo dos caldeus, vocês vão ser castigados e a cidade vai ser destruída. O povo não deu ouvido. E aí veio a destruição para Judá, né? Então nós percebemos isso, como Deus é maravilhoso e como Ele tem alertado o seu povo, né? Então nós vemos aqui que a descrição dos agentes de agradecer a Deus, ou seja, Jeová manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Jeremias 5, 24, Deuteronômio 32, 2, Amós 4, 7 e 8. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal, né? Oséias 2 e 8. A seca era um sinal visível do castigo divino. Jeremias 12 e 4 e Deuteronômio 8, 23. A espada, a linguagem figurada para designar a guerra, né? Naqueles dias, espada. Hoje, a bala, o canhão, né? Hoje, vacilou é assim, não é espada mais não, né? Então, são semelhanças. As gerações, a palavra de Deus vai se cumprindo e a gente vai vendo tudo isso, de acordo com as gerações também, né? O profeta acrescenta a figura dos animais ferozes, né? Sabemos que os animais eles também atacam o ser humano, né? Atacam. Mas se você obedece a Deus, o juiz de Deus não vai, o juiz do homem são impedidos, né? E tem coisas que a gente não pode brincar, que se é animal você não pode brincar, que seja castigo ou não. Se você tem animal, se você chegar perto, ele vai fazer algo perigoso, né, com você, até levar à morte ou mesmo tragá-lo, né? Ponto 2. Sobre a petição de Deus, sobre a petição que Deus não atende. Moisés orou, Deus atendeu no Monte Sinai, o povo obedeceu a Deus logo dali. Moisés orou, Deus não destruiu o povo, né? Moisés orou e Samuel também orou. Abraão pediu a Deus, a exemplo de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu o justo com o ímpio. Deus disse, não, se tiver 10 lá, eu poupo a cidade. Não tinha 10, Deus tirou o que tinha e destruiu a cidade. Mas Deus avisou. Os anjos foram lá conferir. Quando chegaram lá, o povo queria fazer com os anjos pior do que faziam com os homens lá. Então, a justiça de Deus está confirmando se a sua obra, ela é uma obra que agrada a Deus ou não. Então, por isso que você tem que dar testemunho aqui na terra, para que todos vejam. E os anjos que estão subindo e descendo, estão vendo o seu testemunho. Deus está vendo o que você está fazendo. E se o que você está fazendo não agrada a Ele, vai ter justiça para você. Vai chegar a sua conta, né? Então não são ameaças, é a palavra de Deus. E muitas vezes não era atendida, as pessoas não atendiam, porque o profeta levava a palavra e dizia, se você continuar, Deus vai fazer isso com você. E o povo ficava furioso e até se intrigava dos profetas. Começava a perseguir o profeta que falou aquilo. Então assim é hoje. Ninguém está dizendo que você vai para o lago de fogo. Está dizendo como é que você se livra do lago de fogo.
A palavra de Deus não está dizendo, não, você, não, está dizendo, mostrando o caminho para você se livrar da morte e do inferno. Porque morrer, todos vão morrer. Mas a morte, e quando você morre, você vai ser levado pela morte para o lugar dela, que é onde você vai começar a desfrutar de tudo que você fez aqui. Você achava que era bom? É o contrário. Você acha que é ruim servir a Deus? Mas eu disse que não é vão servir a Ele, porque tem galardão, né? Então, há exemplo de intercessão pelo pecador. Deus aceitou e poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Oração de intercessão de Abraão. Falando de Moisés e Samuel, os dois baluartes, quando o povo, em Êxodo 32:11, vai dizer que Moisés orou e disse a Deus para perdoar o povo. Né? Deus ia destruir aquele povo, deixa entrar o povo do Egito, e agora ele destruiu o povo. Se irou assim tanto. Deus irou tanto quanto o povo que ia destruir. Tinha poucos meses que Deus tinha tirado o povo do Egito. Nem mesmo, vou dizer dias. Em poucos dias que o povo tinha saído do Egito. Deus tirou de uma forma, disse, eu vou destruir tudinho. E vou começar uma nova família com você. Moisés disse, não, Senhor, não faça isso não. Intercedeu e Deus perdoou o povo. Né? Então, o povo continua agora achando que pode brincar, fazer o que quiser. E é só chegar na igreja e me perdoe, Senhor. Deus perdoa. 24 horas depois você está de novo. Então, não se engane. Não faça isso. Né? Porque isso vai terminar levando você a um prejuízo muito grande. Então, em Números, vai falar também que Deus, o profeta orou e Deus atendeu a petição deles, né? Perdoou o povo, os israelitas, retiradas, né? Perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus e ainda no Sinai, com o culto aos bezerros, como já falei, e muitas outras coisas, né? O castigo inevitável, as reiteradas rebeliões dos filhos de Israel, ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Você emenda um pecado no outro. Que você manda fazer o sacrifício a Deus e você faz o sacrifício só por brincadeira. Virou brincadeira sacrificar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor. Ir para a igreja virou brincadeira. Estou na igreja, estou na festa. Saio da igreja, vou para o baile. Saio da igreja, vou beber. Saio da igreja, vou para o prostíbulo. Isso você vai continuar fazendo, mas a tua conta vai chegar. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Né? Então você começa a brincar e achar que o sacerdote vai orando por você. Porque o padre tem a missa. Ele faz a missa quando eu morrer. Quando meu pai faleceu no velório, um cidadão disse, não, aí é só rezar o Pai Nosso, entregar a Deus, pronto. Está perdoado. Imagine que coisa fácil, né? Imagine. Então não se engane com missa, com terço após a morte, que você, se Jó, Daniel e Noé estivesse ali, clamando por essa pessoa que morreu em pecado, Deus não vai perdoar. Deus não vai perdoar. Imagine, Deus fez essa comparação, porque são homens que Deus atendeu no passado. Se tivesse no presente aqui, viu? Por você, não se engane. Por você tem Jesus Cristo, o Filho de Deus, que intercede por você. Aí você vai a Ele pedir perdão. Você vai à igreja e pede perdão, vai ser perdoado em nome de Jesus. E você procura força para não pecar mais. Porque Ele diz, vai em paz e não peque mais. Cuidado, mulher. Se tu continuar pecando, vai vir consequência para você. Né? É por isso que muitas vezes precisamos se afastar da comunhão com Deus, porque Ele não está tendo força para dizer não ao pecado. Fica pecando, e para ele não morrer, né, existem disciplinas, para que ele venha se esforçar para vencer. Quando Deus não atende a oração
quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, né? A apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé, abjura o seu Deus. Isso é indiferente do pecador que se arrepende, né? A apostasia é negar a fé que antes defendia. Como é que você defende a fé que não é para fazer e você fica só fazendo, repetindo, né? Então, esse é o petições que às vezes Deus não atende, né? Orações que Deus não vai atender. Porque eles achavam que nos tempos de adversidade sempre podiam pedir conselho aos profetas, né? Os conselhos que os profetas vão dar. Devemos lembrar que a relação que temos com os homens de Deus e os familiares e amigos é diferente, né, da minha realidade com Deus. E que isso não protegerá, né, as nossas consequências dos nossos pecados. Cada um responderá por si, né? A sua fé é pessoal e real, e você se apoia naquilo ou você se apoia naquilo que os outros dizem. Como é a sua fé, né? Então você tem que se apoiar na palavra de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, né? Então, o terceiro ponto, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó, como já falei. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Chegou o tempo em que esses três homens estando na cidade só vão livrar, Deus só eu vou deixar vocês livres, porque vocês merecem. Vocês fizeram justiça, vocês vão ter justiça, vocês têm, porque vocês semearam o bem. Isso é o que eu falei no princípio. Semearam o bem. Se esses três homens estivessem na cidade, eles permaneceriam intactos, mas a nação ia ser destruída. E eles não poderiam salvar seus filhos, não. Seus filhos tinham que obedecer a eles, seguir a instrução. Por isso que a palavra de Deus diz assim: obedece a teu pai e a tua mãe, né? Então é o primeiro mandamento com promessa. Espero que eles te ensinem a palavra de Deus, né? Porque senão vai todo mundo ser perdido, né? Então, esses três homens, né, Ezequiel vai falar, refutar o imaginário popular de um Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo da cidade. Imagina aí que a cidade está pecando. Aí o padre e o pastor vão se ajuntar para orar para Deus perdoar o pecado do povo. Quer dizer, eu faço certo, fulano não faz e vai herdar a vida eterna junto comigo? Deus não faz isso. Deus é justo. Quando diz que Deus é fiel, é isso aí. Não pense que você vai morrer sem aceitar Jesus, sem colocar o seu nome no livro da vida, e você vai herdar com o justo a eternidade, a bondade de Deus tem preparada para o seu povo? Nunca. Você tem que se arrepender antes de morrer, aceitar Jesus antes de você morrer, porque depois não tem como. É claro que depois que morrer você vai querer, porque o pensamento do homem quer ir para o céu. Você vai morrer com esse pensamento, mas você não fez por onde? Não fez por onde, não recebe, né? Então, tópico primeiro, por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas, Jeremias e Ezequiel, conheciam o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Eles conheciam, eles sabiam, né? Eles sabiam. E essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino, anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Por essa razão, né? O povo já não acreditava mais nos profetas, não. O povo acreditava no sacrifício, no sacerdote. Vou lá pedir perdão dos meus pecados e pronto. Eu volto para o pecado novo.
E assim foi reforçando, e o povo foi reforçando e ganhei. E nessa tradição tem muita gente ainda nesse contexto. E a palavra de Deus nesses dias vem para nós, nessa oportunidade, voltarmos ao passado, né? E olharmos para o nosso futuro como está indo diante de Deus e com Deus, porque senão seremos também exterminados, né? Então o profeta Daniel, vamos falar também do profeta Daniel, que o profeta Daniel tem uma referência a um outro Daniel, que era um homem justo, que era juiz, foi juiz, mas eu creio que aqui a palavra de Deus está se referindo do Daniel, né? Judeu que foi para a Babilônia, porque ele era novo, mas ele era referência de Deus, né? Deus poderia usar um outro também, que não fosse judeu, né? Que não conhecesse, não tivesse servido a Deus como no chamado como Moisés, né? Mas que essa referência aqui tem como se aplicar também ao Daniel da Babilônia, poderia se aplicar a um outro Daniel também do passado, que foi esse homem justo, mas eu creio que essa referência aqui está mais ligada, porque Daniel veio para a Babilônia e eles pagou o preço e mostrou realmente, né, a sua fidelidade para com Deus, né? Então, a conclusão vai dizer: concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque de justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça teológica paulina, da teologia paulina, justifica o pecador que crê em Jesus, né? Temos que entender que você vai crer em Jesus, né? E que assim possamos entender a questão do Novo Testamento, do sangue de Jesus Cristo, e a questão de Deus estar ali falando a respeito de um sacerdócio antigo, como o povo queria servir a ele, mas de que hoje, como o povo deve servir por Jesus Cristo, né? Por meio da graça do Senhor e do crer em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E é assim que o Senhor nos ajude para permanecermos e observarmos atentamente a palavra do Senhor.